Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Alfredo, concurseiro streamer, e hoje eu vou fazer um vídeo dando algumas dicas para prova objetiva de concurso de cartório. Esse vídeo aqui ele é indicado para quem está iniciando agora os estudos de cartório, quem está no início da jornada. Pode já ter feito alguma prova, mas não ido muito bem, pode ter feito uma prova e reprovado na primeira prova. Esse vídeo não é direcionado para você que já é dono de cartório, você já é titular de uma serventia. Esse vídeo não é direcionado para você. Tá, mas destaque para iniciantes do segmento, tá? Você que já é juiz, promotor, já é advogado público, eu sei que você é um bom concurseiro, tá? Mas eu acho que talvez, se você ficar aqui e assistir esse vídeo, talvez você tire algum proveito, tá? Mas se você já é um titular de serventia, esse conteúdo não é tão indicado para você. Tá? Antes de prosseguir, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim e porque eu não sou uma pessoa aleatória que surgiu do nada para dar dicas de como passar na prova. Primeiramente, eu sou escrevente técnico judiciário do estado de São Paulo. Eu passei em 4º lugar para a prova de escrevente técnico judiciário em 2015. Eu fiz 92% da prova. Não, eu não sou dono de cartório ainda. Eu já passei em concurso de cartório. Eu já passei por concurso de cartório do estado do Rio Grande do Sul. Já passei pela prova objetiva, pela prova escrita e a prova oral. Inclusive, vocês podem ver como foi a minha prova oral aqui nesse mesmo canal. Eu vou deixar o link aí na descrição, vocês podem ver como é que foi a minha prova oral, caso vocês tenham alguma curiosidade de saber como é a prova oral. Nesse momento eu estou aguardando a audiência de escolha, então eu não sou tabelião, não sou registrador ainda. Já fiz também a prova objetiva para titular de cartório no estado de São Paulo, tive uma boa nota, fiz 80% na prova. Então eu tenho um pouco de experiência para passar para quem está iniciando agora sobre como que é uma fase objetiva, especificamente de concurso de cartório. Antes de qualquer coisa, o que é o mais importante para qualquer prova objetiva? Você pode já saber isso, você já pode ter uma noção, mas mesmo sendo óbvio, mesmo todos dizendo, eu vou repetir porque é importante demais. Fazer muitas questões. Essa é a parte mais importante de qualquer prova objetiva. Fazer muitas questões. Não tem como fugir dessa sina de ter que fazer milhares de questões. E a ordem de grandeza é essa mesmo, milhares, infelizmente. No mínimo, você que está estudando com uma boa antecedência, sem edital aberto, no mínimo, umas 10 questões por dia para resolver, tá? Mas a média é de 30 a 40 questões por dia para você ficar na média da concorrência, do que a concorrência faz para passar na primeira fase. Eu, particularmente, quando eu chego mais próximo da fase objetiva, eu faço, às vezes, até 100 questões por dia. Pode parecer muito, às vezes até, mas se você reservar 2 horinhas do seu dia para resolver 100 questões e se esforçar, até possível, não é um trabalho tão hercúleo. Tirado o óbvio do caminho, de que você precisa fazer muitas questões, vamos falar sobre o que já não é tão óbvio. A fase objetiva para o concurso de cartório é a parte menos importante. Não, eu sei. O que esse maluco está falando? Por que ele está dizendo isso? Calma, tem sentido o que eu estou dizendo. De acordo com o que o CNJ disciplina no atual momento, a prova objetiva de concurso de cartório, ela, primeiro, não tem caráter classificatório. Ou seja, você não se classifica por ela. Ela é somente eliminatória. Ou seja, passou. Quando passa todo mundo para a prova escrita, está todo mundo na mesma colocação. Então, se você fez 100% ou tirou em cima da nota de corte, você passou. Não tem diferença nenhuma. Além disso, o número de aprovados para a prova escrita é muito superior em relação a outros concursos. Por exemplo, concurso de juiz chama 3 a 4 vezes o número de vagas para a segunda fase. Promotor, idem. Concurso de cartório não. O concurso de cartório, por obrigação legal do provimento do CNJ, chama 8 vezes, no mínimo.
São Paulo, em algumas ocasiões, chama até 10 vezes. E se você pensar em estados muito populosos, como São Paulo, Rio, Minas, são ofertadas muitas vagas, ou seja, chama muita gente. São Paulo tem uma especificidade que ele tem a divisão entre vários grupos. Tem um grupo de registro civil, tem um grupo de notas e tem um grupo de registro de imóveis. Então, o grupo de registro civil tem uma nota de corte que é relativamente baixa, girando em torno de uns 65%, 66%. Notas é um pouco mais alta e registro de imóveis tem uma nota de corte que é inacreditável. É praticamente sobre-humano. Então, São Paulo é uma exceção relativamente a notas e registro de imóveis, mas ela segue a regra geral para RCPN, para registro civil. Ela segue ainda mais a regra, porque chama 10 vezes o número de vagas. Então, você tem um cenário em que a prova objetiva ela é só classificatória e classifica muita gente. Então, se é tudo fácil, por que não passa todo mundo? É tudo fácil. O que esse maluco está falando? Então, aí que está o X da questão. Pode até ser que a porcentagem que você precisa de acerto, que é entre 60% e 70%, depende um pouco do estado, às vezes pode ser um pouco menor, às vezes um pouquinho maior. Pode não ser muito alta em comparação a outros concursos, mas a matéria pode ser um pouco alienígena. Pensando em juiz e promotor, as matérias que são estudadas para juiz e promotor, elas são aquelas matérias que já estão na grade curricular comum das faculdades de direito. Direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, constitucional. Tudo bem, são cobrados com um grau de dificuldade que é elevado, mas elas são cobradas nas faculdades. Você tem familiaridade. O mesmo não acontece para concurso de cartório. Você não tem na grade curricular comum as matérias de direito notarial e registral. Muitos profissionais do direito, eles conhecem muito pouco da área. Se eles não são da área de cartório, o primeiro contato com o direito notarial e registral, pelo menos a parte teórica, é para fazer o concurso. E tem outro grande problema. Vamos encarar a realidade. Direito notarial e registral para muita gente é uma matéria muito chata. Muito chata. A maioria das pessoas não gosta. Não se dá bem com a matéria porque acha chata, não acha empolgante. Por exemplo, direito penal é uma matéria que é empolgante. Quem que não se empolga em entender como é que funciona para privar uma pessoa da liberdade, para libertar uma pessoa, isso é interessante. Às vezes direito civil também tem coisas que são muito interessantes. Agora, notarial e registral não tem esse apelo para o interesse das pessoas. Então, muitas pessoas se desanimam de ter que entender a matéria. Tá, agora chega de falar do problema. Vamos falar da solução. Ok, a matéria ela é um pouco desconhecida, ela pode ser um pouco chata. Como que eu faço, então, para fazer a prova? Primeiro vamos entender o que constitui uma prova objetiva para concurso de cartório. Primeiro, a esmagadora maioria da prova é composta de direito notarial e registral, algumas um pouquinho menos, outras um pouquinho mais. Você vai ter uma matéria aí que compõe de 30% a 50% da prova. Então você tem que saber ela muito bem. E do que esses 30% a 50% são compostos? A maioria é lei seca. Não tem jeito, você tem que conhecer as leis mais básicas. Por exemplo, a Lei 6.015, a Lei 8.935. São essas leis mais básicas que você tem que conhecer para você entender como é que funciona o direito notarial e registral. E você precisa memorizá-las muito bem, de cabo a rabo. Comparado com outros códigos, não são leis tão extensas, mas você tem que saber essas leis. Não tem jeito, é importante que você saiba. Boa parte do bloco de notarial e registral é composto por normas da Corregedoria dos Estados. Você tem que conhecer bem as normas da Corregedoria daquele estado para o qual você está prestando a prova. O estado de São Paulo, por exemplo, ele tem normas da Corregedoria que são muito extensas.
E eles cobram muito normas da corregedoria. Outros estados já têm normas da corregedoria que são mais enxutas, falam menos. Então, a cobrança de normas da corregedoria será um pouco menor. Alguns estados eles cobram normas da corregedoria porque eles têm alguma idiosincrasia. Ou seja, eles têm algo especial, eles têm alguma diferença. Então, ela é um pouco mais cobrada. Mas não tem por onde fugir. As normas da corregedoria são cobradas. Às vezes é até interessante você estudar as normas da corregedoria juntamente com as leis secas, porque muitas das coisas que estão nas normas da corregedoria são ipsis literis o que está na lei com algo adicionado ali. Esse bloco também é composto por questões que são doutrinárias e principiológicas e também por algumas questões que são jurisprudenciais. E como uma pessoa que já é um escrevente autorizado, já é um titular substituto, como que ela deve iniciar os estudos? Essa pessoa, eu suponho que tenha um grau de conhecimento razoável das normas da corregedoria daquele estado, ou ainda de uma noção geral de como funcionam normas da corregedoria. Eu recomendaria que ela estude normas da corregedoria da área que ela não atue. Então, por exemplo, se essa pessoa é um escrevente autorizado no cartório de notas e protestos, recomendo que ela foque no estudo das normas da corregedoria para registro civil e registro de imóveis, sem, é claro, de repassar as matérias que são da área de atuação dela. Agora, vamos supor que você tenha de fora, você não tem muito contato com notarial e registral. Como que você deve iniciar esses estudos? Eu recomendaria a você que, além de estudar as leis básicas, e antes de pegar as normas da corregedoria, que você pegue um pouco de doutrina. Por quê? É necessário que você fuja um pouco a regra de lei seca e doutrina para depois, porque pode ser um pouco difícil de você entender a lógica, de você entender esse sistema notarial e registral brasileiro, que pode ser um pouco complicado. Então, para ajudar você a desbravar esse mundo novo, é interessante que você pegue uma doutrina que vai te pegar pela mão e te encaminhar no caminho certo, enquanto você vai lendo as disposições das leis. E depois você vai para as normas da corregedoria e estude-as com muito cuidado. É claro, se você veio de fora e você está pegando essas matérias agora, por óbvio você vai ter uma dificuldade em face das pessoas que já são da área. Eu não vou mentir para você, se você está vindo de fora, você vai ter muita dificuldade em enfrentar quem já é titular de serventia. Por que os titulares de serventia prestam tanto os concursos de cartório? Basicamente para pegar serventias melhores, que dão mais dinheiro. Mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais em outro vídeo. Então, tudo que você precisa saber. Você está em desvantagem em relação a essas pessoas e você precisa ir bem par e passo para que você consiga ficar no mesmo nível delas. Então, recapitulando, pegue uma doutrina que te encaminhe bem por esse mar revolto do direito notarial e registral e depois pegue as normas da corregedoria. Especificamente para São Paulo, é mais fácil falar do que fazer, né? Porque as normas da corregedoria de São Paulo são 500 páginas. É uma quantidade de matéria que, assim, é muito complicada. Você já tem que ter tido algum pouco de experiência para você conseguir equilibrar tudo. São Paulo agora, prova, a gente já passou pela fase objetiva, já foi feita até a fase escrita. São Paulo não costuma demorar tanto para abrir concurso. Então o que eu recomendo se você quer muito São Paulo? Começa agora, tá? Não vai esperar abrir edital para São Paulo, começa agora, tá? Você está começando agora, não é de cartório? Abre lá, pega uma doutrina. Eu particularmente recomendo o Luiz Guilherme Loureiro. Foi a doutrina pela qual eu estudei e ela me ajudou muito. E vá lendo a lei seca, isso vai te ajudar muito. Se você conseguiu um fundamento sólido para essa parte de lei seca e de normas da corregedoria, agora é a hora de você focar em uma ou outra área, ou registro civil, ou registro de imóveis, ou notas, para que você se aprofundar um pouco, para que você consiga atingir aquelas questões que são mais difíceis. Talvez buscar um pouco de jurisprudência do estado para o qual você está prestando a prova, talvez buscar
decisões do CNJ, talvez pegar uma doutrina que seja especializada naquela área, para que você consiga pegar essas questões que são as difíceis e muito difíceis. Então, se você está fazendo de 80% a 90% nas questões de lei, se você está fazendo para cima de 80% nas questões de normas da corregedoria, talvez seja a hora de você, especificamente para São Paulo, olhar a Colemata. Eu vou deixar o link na descrição do site do Colemata. Vocês fazem login e vocês têm um acesso ilimitado à jurisprudência de direito notarial e registral na palma das mãos. Então, para São Paulo, para você pegar aquelas questões que são difíceis e muito difíceis, você tem que ter um conhecimento razoável dessas questões que estão no Colemata. Para outros estados, às vezes uma pesquisa de jurisprudência, uma doutrina mais específica, talvez pegar um doutrinador que seja do estado em que você está prestando a prova, talvez isso seja interessante. Então, se você conseguiu chegar nisso, está acertando as questões difíceis, muito difíceis, está indo bem na lei seca e sabe as normas da corregedoria, eu diria que você está com a preparação pronta para a área de notarial e registral e você já está com boa parte da prova já encaminhada. Esse vídeo aqui é voltado para explicar o funcionamento da parte de direito notarial e registral da prova de cartórios. O resto das matérias eu vou fazer em outro vídeo para não deixar ele muito longo, para não deixar ele muito maçante, porque tem coisas interessantes para abordar nas outras matérias, mas o mais importante é direito notarial e registral. Não se esquece de, primeiro, se inscrever no canal, dar like no vídeo e ativar o sininho das notificações, porque vem mais conteúdo interessante aí para vocês nos próximos dias e nas próximas semanas. Então é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Nos próximos vídeos eu vou fazer umas dicas sobre as outras matérias que não são notarial e registral. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem. Então falou, até mais e tchau!